Gonçalo? Então vamos lá. Título da lição e verso. Antes da gente voltar para comentar o verso, para discutir as questões que envolvem a parte introdutória da lição, vamos para o fim da lição, dar uma repassadinha em quais eram os pontos principais de aprendizado para essa semana, que estão lá nos 3 objetivos para essa lição. O que a gente tinha que ter aprendido, qual o sentimento resultante desse aprendizado e qual a prática que deveria ter acontecido a partir desse conhecimento na nossa vida essa semana. Então, o que a gente tinha para aprender? Então, se a gente for olhar para o ponto central dessa semana, o que a gente deveria ter percebido, ou descoberto, ou identificado, ou até relembrado a partir dos textos que a lição dessa semana apresentou. Primeira coisa interessante é perceber que nos dias de Jesus, as pessoas que conviveram com ele tiveram surpresas, se surpreenderam, foram pegas de surpresa, de certa forma, com a revelação da identidade de Jesus. Essa é a primeira coisa importante da lição dessa semana. Há algo na identidade de Jesus que quebra paradigmas, que quebra expectativas, que modifica algumas questões internas do ser humano, e isso causa surpresa, isso de alguma forma provoca alguma situação diferente no ser humano. A segunda coisa interessante, a partir dessa percepção de surpresa, dessa identificação da identidade de Jesus que surpreendeu os discípulos, é perceber também que a expectativa que às vezes a gente forma a respeito de alguém ou a respeito de alguma circunstância não corresponde à realidade. E, portanto, a nossa estrutura pessoal nos trai ao formar perspectivas a respeito das coisas. E isso não foi diferente nos dias de Jesus. A ideia, a imagem mental que eles tinham a respeito do Cristo não correspondeu à realidade do Cristo que eles encontraram. E, de certa maneira, isso continua acontecendo mesmo 2000 anos depois com a gente hoje. A imagem que fazemos de Cristo, a identidade que formamos mental a respeito de Cristo, não necessariamente corresponde ao Cristo verdadeiro, ao Cristo real. E quando a gente se depara com isso, isso nos surpreende. Isso nos causa alguma espécie, nos causa algum tipo de desconforto ou algum tipo de surpresa pela descoberta. Então, essa é a coisa interessante do conhecimento da lição dessa semana. A segunda questão é o sentimento gerado a partir disso, a partir da descoberta da identidade de Jesus. Portanto, há algumas coisas interessantes aqui. Quando a gente descobre a identidade de Jesus, quando a identidade de Jesus é revelada para a gente, isso provoca alguma coisa em nós. E a reação disso, dado o resultado efetivo da descoberta da identidade de Jesus e a aceitação dessa identidade, ou seja, quando eu descubro a identidade de Cristo e aceito essa identidade, não reajo de forma contrária a ela, quando eu aceito, o resultado disso é gratidão. Portanto, há uma conexão interessante entre a identidade de Jesus e essa sensação, essa resposta de gratidão. De alguma forma, a identidade de Jesus me constrange a alguma coisa, ou a rejeição, ou a uma manifestação inequívoca de gratidão. Fruto de um detalhe que está nesse sentimento descrito, a percepção das nossas fraquezas, e a maneira como essa identidade cobre essas fraquezas. Portanto, há algo importante a ser percebido aqui nesse sentimento, principalmente porque Jesus chama fracos. O convite de Jesus é para fracos, é para pessoas fracas. O terceiro objetivo é a prática. Qual seria a resultante desse processo de descobrir a identidade de Jesus, compreender nossas fraquezas, responder em gratidão pelo que essa identidade faz para conosco? Qual é a resposta que damos a Cristo, em termos práticos? A resposta prática é
escolher Jesus acima de tudo e qualquer coisa e qualquer situação. Então, esse é o desenho da lição dessa semana, é o que a gente deveria ter aprendido, sentido e praticado a partir desses conhecimentos. A partir daí, a gente volta ao início da lição e começa o desenho de ilustração que a lição usou para a gente aprender essas três coisas. A primeira coisa que a lição usou como referência para a gente entender de que forma se dá a compreensão da identidade de Jesus, a lição volta ao início do ministério de Jesus, ao chamado dos discípulos. A forma como esse chamado se deu e a maneira como esse processo se desenvolveu a partir do chamado. E aí algumas coisas no mínimo curiosas para a gente olhar. A primeira coisa interessante de olhar é voltar ao início do ministério de Jesus, antes de ele oficialmente começar a trabalhar. Quando a gente olha o desenvolvimento da história de Jesus, por 30 e poucos anos, 31, talvez 31 e pouquinho, Jesus ficou no anonimato. Exceto para quem vivia em Nazaré e para quem conviveu com ele crescendo ali, ou para quem conviveu com ele em Cafarnaum, Jesus era um anônimo total. Para Nazaré, um anônimo com um apelido, né, de filho bastardo e todas as coisas de pecha que podiam ser criadas. Para Cafarnaum, um filho que cuida da mãe até que ela tenha condições de viver adequadamente e ele possa começar a trabalhar independente dela. E aí Jesus sai para o ministério. Ou seja, ele cumpre todas as fases prévias do que era da cultura judaica, até ele poder sair de casa, afinal de contas, filho único de Maria, no sentido do modelo de seu filho primogênito. Até esse momento ele não podia sair de casa até ela ter condições, o que infere que José tenha morrido antes ou alguma coisa do gênero, para Jesus poder sair. Quando Jesus inicia o ministério, curiosamente Jesus encontra o primo dele que estava pregando e tinha uma multidão de gente que já tinha sido batizada e feito discípulo feito pelo discipulado de João. Jesus chega a João, João apresenta Jesus como aquele que é o cordeiro esperado, o Messias prometido, e diz para os seus discípulos, vão atrás dele. E a partir daí Jesus começa o ministério e uma renca de gente seguindo Jesus. Desse grupo que seguia Jesus, você tem discípulos de João, pessoas que acompanham Jesus a partir da ordem que João dá, e pessoas que vão se agregando a esse grupo como seguidores de Jesus. Por todo lugar que Jesus passa, isso forma uma pequena ou uma grande multidão. Em alguns lugares, 3, 4, 5 mil pessoas. Em outros lugares, 300, 400, 500 pessoas. Mas tem um grupo fiel que sempre segue Jesus. Em alguns lugares 50, outros lugares 100, outros lugares 150, outros lugares 200 pessoas. Ou seja, há um grupo de discípulos de Jesus. O chamado de Jesus ao discipulado acontece neste grupo, com pessoas dessa multidão pequena, de 50, 100 ou 150 pessoas. Jesus vai lá e tira 12 deles. Na realidade, para ser justo, 11. E um 12º que se oferece e ele não rejeita. Mas de qualquer forma, 12. Esses 12 sujeitos que aparecem ali, a lição resgata como uma percepção específica, uma palavrinha, poiel. Jesus fez discípulos. Essa coisa curiosa de Jesus ter um grupo de seguidores, grande multidão, ter um grupo de discípulos, uma pequena multidão, e dessa pequena multidão fazer 12, retirar como desígnio 12, mas com essa expressão fazer, traz algumas coisas interessantes para observar, que é essa primeira curiosidade da lição. Por que fazer discípulos? Sabe, Jesus não chamou discípulos, não convidou discípulos, não abriu um concurso público para eleger discípulos. Não, Jesus foi lá e fez discípulos. Alguma coisa diferente está acontecendo aqui. E que nos traz à tona a ideia. Jesus, ao fazer discípulos, demonstra claramente que discípulo não nasce feito. Discípulo está por fazer. Ninguém nasce discípulo. Ninguém escolhe ser discípulo. Alguém escolhe fazer o discípulo. E quando você olha para esse processo, escolhe fazer discípulo, significa que o discípulo também não está pronto, porque tem que ser feito. E, portanto, o paradigma do início do modelo do ministério de Jesus traz para a gente uma lição importante para aquilo que é o desenho de companheiro de armas.
Ou seja, Jesus está fazendo pessoas que serão companheiros de armas, e se são de armas é para uma batalha, para uma guerra. Daí o tema geral da lição, o conflito. É para esse conflito que Jesus fez discípulos como companheiros de armas para essa missão. Mas esses discípulos não estão prontos, por isso ele os fez. Quais são os critérios que Jesus usou para chamar esses sujeitos, para fazer esses sujeitos? Isso também traz para a gente uma referência interessante. Imagine que a gente fosse para uma guerra e fosse fazer soldadinhos para essa guerra, companheiros de armas para essa guerra. Quem você escolhe, quais os critérios que você usa para escolher? Que eu uso para escolher. A gente olha para as possibilidades, verifica o potencial, verifica a capacidade, seleciona os melhores, a nata da nata, e a esses que são a nata da nata eu confio a minha vida para serem meus companheiros de armas. Afinal de contas, a minha vida depende disso. Quando a gente olha para o chamado, para a forma como Jesus fez discípulos, o desenho é outro. Se você fosse olhar as pessoas que Jesus escolheu, seriam as últimas da sua lista ou nem entrariam nela, para a lista dos convocados para serem selecionados. Talvez nem entrassem na lista. É exatamente esse grupo que Jesus fez discípulos. Será que entre os 50, 100, 150, 200 de João Batista, não tinha gente melhor que aqueles 12? Portanto, há uma coisa interessante a observar aqui. Quando Jesus fez discípulos, ele não faz discípulos baseado no paradigma usual. Potencialidade do sujeito, capacidade do sujeito. O olhar de Jesus não está para os discípulos, está para ele mesmo. No esboço da lição, para quem viu durante a semana, eu ilustrei isso com uma referência. Ao Jesus fazer discípulos, ele faz discípulo baseado na possibilidade do erro dele, não do erro dos discípulos. E, entre aspas, o que eu estou falando. Ou seja, ao escolher aqueles 12, o olhar não está para os 12. Não está para a incompetência dos 12. Está para a incompetência do Cristo em fazer dos 12 o que ele quer fazer. Ou seja, se os 12 não se tornarem quem eu quero que tornem-se, o erro é meu, não deles. Guardadas as aspas do que eu estou dizendo, porque Cristo não é igual a gente. Cristo é perfeito, Cristo sabe o que está fazendo pela guia do Espírito Santo que o conduziu à eleição dos 12. Porém, há uma coisa interessante no desenho. Se a gente olhar para essa perspectiva diferente de escolher pessoas a partir do que elas podem se tornar ao entrar em contato com a gente, isso muda o desenho. A responsabilidade não está no sujeito que eu chamei. Está na minha capacidade de transformá-lo a partir da convivência. Portanto, isso também traz para a gente uma coisa diferente no que é a gente fazer discípulos. Uma das ênfases da igreja nesses últimos anos, principalmente 2015 e entrando para 2016, está nessa questão de fazer discípulos, o discipulado. O pegar mais um, ou seja, um foco mais direcionado. Alguém puxa para ele, senão não vai conseguir abrir. O desenho de você fazer discípulos, o desenho de você olhar discípulos a partir da perspectiva do que eles podem se tornar pela convivência contigo, está no recheio do que Cristo fez. O que Jesus fez ao eleger 12? Ele elege 12 para conviver com ele, de dia e de noite, por 3 anos e meio. Sabe o que é você conviver com 12 pessoas da pior estirpe possível, no sentido de gênio, no sentido de particularidades, no sentido de ansiedades pessoais, no sentido de egocentrismo? Sabe o que é você escolher 12 pessoas assim para conviver de manhã, de tarde e de noite por 3 anos e meio? É assim que Jesus começa o ministério. Traz isso para a nossa época e imagina o que é fazer discípulo hoje. Você estaria disposto a eleger para um trabalho que te deram para fazer e sair escolhendo pessoas para esse trabalho, e as pessoas que você vai chamar para esse trabalho são pessoas nessa condição,
Pessoas que podem ser transformadas e feitas a partir da convivência contigo por 3 anos e meio, e não pessoas feitas e prontas. Pior, pessoas com todo tipo de peculiaridades para você conviver, de manhã, de tarde e de noite, para fazê-las discípulos por 3 anos e meio. Dando a elas a liberdade completa para elas fazerem o que quiserem, como quiserem, da forma como quiserem, e esperar o tempo necessário para elas aprenderem, pelo seu exemplo e pela sua convivência, como tem que ser. Você aguentaria esses 3 anos e meio de convivência? Percebe? A coisa é diferente no início do ministério de Jesus. Portanto, essa expressão companheiro de armas, esse termo companheiro, essa expressãozinha aqui, guarda algo que vai além de um olhar de trabalho e de convivência superficial de trabalho. É alguém a quem você confia a sua vida e com quem você está disposto a conviver, independente das idiosincrasias do sujeito ou da sujeita. Esse é o companheiro. E não é um companheiro qualquer, é um companheiro que carrega as armas, portanto ele pode te matar. Ou pode largar as armas ali, sair correndo e você vai morrer. É algo além. Isso está atrás desse desenho. Quem levantou a mão? Eu sabia que o senhor não ia deixar de fazer. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Quer dizer, o que aconteceu? Aí vimos lá o verso 31. Então os seus olhos se abriram e eles reconheceram depois. Eles se tornou novamente. Quer dizer, Jesus estava invisível, eles estavam conversando com ele e não estavam reconhecendo. Embora eu entenda o que o senhor quer dizer. Então, embora eu entenda o que o senhor quer dizer, esse texto ele está um pouquinho para frente na história, que é quando Jesus, depois de ressurreto, encontra sujeitos no caminho de Emaús. Ou encontra, depois de ressurreto, seus próprios discípulos no cenáculo. Ou encontra, depois de tudo isso, seus discípulos numa praia, preparando um lanchinho para eles que estavam chegando da noite da pesca. Embora eu entenda o significado desse texto, no sentido de que Jesus se impediu de ser visto ou reconhecido, isso não é o fato do modelo de Jesus convivendo com eles nos 3 anos e meio anteriores. Porque durante 3 anos e meio, Jesus se permitiu revelar, se permitiu conhecer, se permitiu ser visto de forma completa, em todos os aspectos dessa forma. Todos os aspectos que envolvem a forma humana de Jesus e todos os que envolviam a forma divina de Jesus foram permitidos, enquanto visualização e convivência, de serem vistos pelos discípulos durante 3 anos e meio. E não só por eles, mas por toda a multidão. O que nos leva ao segundo tema da lição. Quando Jesus chama esses sujeitos, faz discípulos, nessa perspectiva do que eles podem se tornar a partir da convivência com eles, e Jesus assume em primeiro momento de que o erro de eles não se tornarem discípulos será dele e não deles. Ele nos traz uma lição interessante a respeito do que eu tenho que revelar para eles. Então agora vem o segundo aspecto. Quando eu chamo alguém para conviver comigo, para transformá-lo a partir da convivência, e eu permito que ele me veja por completo, o que vê? Percebe? Jesus não é artificial. Jesus não restringe durante 3 anos e meio um pedaço da sua personalidade, dos seus pensamentos, da sua estrutura emocional, para só passar a parte boa para os discípulos como um sujeito perfeito, intocável, etc. Não, Jesus convive com eles. Jesus chora no meio deles. Portanto, o desenho é outro. Essa coisa de você se permitir revelar-se é o segundo desenho do Cristo. Se você olhar os evangelhos, você vai ver várias vezes nos evangelhos aparecer uma situação do tipo: quem é este?
Quem é essa pessoa? Quem é esse que tem tamanha autoridade? E outras referências de Jesus perguntando: quem os outros estão dizendo que eu sou? E quem vocês que estão comigo vivendo de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro, acham que eu sou? Por que essa pergunta é recorrente nos evangelhos? Porque Jesus chama pessoas não prontas, faz pessoas não prontas serem transformadas pela convivência com Ele, porém elas só serão transformadas a partir de quem Ele é. Portanto, elas não serão transformadas em algo que Ele quer que elas sejam. Elas serão transformadas em quem Ele é. Dá para entender o que isso significa? Significa que quando você se dispõe, dentro do modelo evangélico, dentro do modelo cristão, dentro do modelo adventista, a se direcionar a pessoas, a convidar pessoas e fazer discípulos, você está chamando pessoas não para seguirem Jesus no sentido de, eu preciso de mais seguidores. Nem para serem discípulos de Jesus, porque Jesus não está mais aqui. Você está chamando pessoas para conviverem com você, e por saberem quem você é, e entenderem e descobrirem quem você é, elas se sintam estimuladas a ser quem você é. Isso é fazer discípulo. A pergunta é, se alguém passar a conviver contigo, e você chamar para ser quem você é, qual será o resultado? Entenderam onde isso leva? Portanto, quando eu olho essas perguntas, quem é este? Ou quem vocês dizem que eu sou? Ou quem os outros estão dizendo que eu sou? A questão por trás de tudo isso é: descobriram quem eu sou? Essa é a pergunta. Alguém já percebeu quem eu sou? Já entenderam quem eu sou? E já tem gente disposta a ser quem eu sou? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo. Isso nos mostra uma outra coisa. Quando você descobre quem Jesus é, você vai descobrir uma de duas coisas: que Ele é igual ou maior do que aquilo que você imaginava que Ele era, ou que Ele é diferente daquilo que você fantasiou. E, portanto, as respostas dadas àquelas perguntas, quando olhadas por dentro, quando olhadas de perto, nos fazem perceber ou que as pessoas entenderam Jesus, ou que se decepcionaram com Ele, por formar uma imagem equivocada. O que nos mostra o fato de que, se a gente fizer a mesma coisa hoje, as duas situações estão disponíveis. As pessoas ou se sentirão surpresas por descobrir que nós somos melhores do que elas imaginaram, ou pelo menos iguais. Ou se surpreenderão porque a gente é diferente do que elas idealizaram. E aí, quando a gente vê essa perspectiva, esse diferente pode ser por duas razões. Ou por causa da fantasia, da imaginação de quem imaginava que a gente era de alguma forma e é de outra, ou porque a gente não é o que transpareceu. As duas coisas estão disponíveis. No caso de Jesus, quem se decepcionou com Ele é porque fantasiou com Ele. Porque Jesus foi sempre o mesmo. Jesus nunca demonstrou algo que não fosse. Nunca disse algo que fosse inconsistente. Nunca apresentou algo que fosse diferente do que Ele realmente era. E diferente do que Ele realmente pretendia fazer. Porque se você olhar os evangelhos, o autor da lição ainda deixa isso bastante evidente. Ele pesquisou para olhar quantas vezes apareciam no evangelho expressões do tipo: eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou passar por dores, eu vou sofrer aflições, eu vou ter dificuldades. Jesus o tempo inteiro dizia isso para sua plateia e para seus discípulos. Portanto, ninguém foi pego de surpresa pelo que Jesus disse ou pelo que Jesus fez. Qualquer surpresa que veio depois, veio pela fantasia criada na mente daquelas pessoas. Traz isso para o nosso tempo. Como é que a gente fantasia o Cristo? Qual é a nossa perspectiva do Cristo? A nossa perspectiva do Cristo é um Cristo evangélico,
Ou a nossa perspectiva do Cristo é o Cristo real? Qual é a perspectiva que as pessoas têm da gente quando nos olham como cristãos? Uma fantasia ou a gente de verdade? Qual é a identidade que a gente revela da gente para que as pessoas percebam o Cristo que vive em nós ou que nós dizemos que vive? Isso também está por trás dessa palavrinha fazer discípulos. Ou seja, por trás de cada um de nós há uma identidade a ser revelada. E as pessoas só conhecerão o Cristo de verdade se essa identidade for de verdade. Do contrário, elas verão uma fantasia. E uma hora ou outra vão se decepcionar com a fantasia, porque a gente mostrou uma fantasia. O que é diferente das pessoas fantasiarem e se decepcionarem porque elas fantasiaram. Mas a gente foi sempre coerente, sempre consistente, sempre íntegro no desenho. A provocação de Jesus ao fazer discípulos é essa, e por isso ele parte do pressuposto, não da capacidade deles, mas da sua potencialidade. O olhar está para o Cristo e não para o discípulo convocado. É o Cristo que guarda todas as responsabilidades do chamado, e não quem foi chamado. Quem foi chamado tem uma responsabilidade: aceitar ou rejeitar a identidade descoberta. Essa é a responsabilidade do outro. Então, quando você chama alguém, o que está na responsabilidade daquele a que você chamou é de aceitar ou rejeitar a sua identidade. Isso é culpa dele. Então, se ele rejeitar Cristo por causa dele mesmo, o problema é dele. Mas se ele rejeitar Cristo por sua causa, o problema é seu. Foi você que chamou. Isso também mostra um outro lado dessa mesma história. Diga. Infelizmente, de modo geral, as pessoas, elas pensam como o outro é, da forma como ela quer, e não como se quer na verdade. Sim, você fantasia, e você projeta essa fantasia para o lado de fora, o resultado você passa a viver a partir dessa fantasia que você criou. Para onde isso nos leva? Quando a gente olha o quem é este, entende essa estrutura do quem é esse, e vai para o fim do modelo, a gente descobre que por trás desse convite, desse fazer discípulos, tem uma missão. Afinal de contas, Jesus está chamando pessoas para serem companheiros de armas. Então tem uma missão. Para eu compreender a missão, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender quem chamou. Porque eu só vou ter a perspectiva correta da missão se eu sei quem convocou. Porque se eu fantasiei sobre quem convocou para a missão também é uma fantasia. E portanto, quando eu pegar as armas, primeiro, eu vou pegar as armas erradas, segundo, eu vou usar de maneira errada, porque a missão está fantasiada. Então eu só consigo entender qual é a missão verdadeira para a qual Cristo me fez discípulo, se eu conhecer aquele que convocou. Aí eu entendo o desenho da missão, eu entendo a convocação e eu passo a agir de maneira correta com as armas que eu tenho, que me foram entregues por ele para essa missão. Lembrando que a missão não é minha, a missão é dele. Eu fui chamado para ser companheiro de arma, não para ser o líder da missão. Portanto, a missão continua sendo dele. O que me faz depender completamente da compreensão da identidade desse Cristo. Do contrário, eu me perco na missão. Só vai lá atrás e eu já te dou a palavra. Só para seguir assim. Pois é, só voltando um pouquinho, pegando o gancho que você disse, só para aplicar um pouquinho, eu fiquei pensando, esse modelo, esse modo de fazer discípulos, então, isso quer dizer, eu fiquei pensando aqui, então, nós fazemos isso diariamente, porque nós convivemos. Eu estou trazendo para o meu mundo hoje, só para você ter uma ideia, os nossos filhos, porque você falou, pega uma pessoa, conviva com essa pessoa e essa pessoa ela vai querer ser igual a você. Então, isso ou diferente. Exatamente. Então, isso seria o ponto dos nossos filhos. Então, nós poderíamos ver isso como fracasso ou sucesso? Como fracasso ou sucesso do quê? Essa é a pergunta que é crucial de ser feita. Da onde nós queremos levar o nosso Então, é o fracasso ou sucesso do quê? Então você precisa identificar se o fracasso ou sucesso é responsabilidade sua na fantasia que você gerou a respeito de algo, ou se é responsabilidade do outro pela fantasia que ele gerou na mente dele a respeito de quem você é. As duas possibilidades estão lá.
Você só vai descobrir se é uma ou outra se você conhecer o Cristo. Porque quem vai te dizer se o erro foi seu ou dele é Cristo. Você não consegue descobrir se o erro é seu ou dele, seu ou do outro, porque você não tem a capacidade de ver o outro por dentro. Eu só consigo saber se o erro foi meu ou do outro quando eu convivo com Cristo, a tal ponto de que Ele vive em mim e Ele me mostra onde os erros estão. Porque qualquer compreensão do outro que eu tenha só vem de Cristo para ser legítima. Do contrário, é dedução humana, e dedução humana é a coisa mais falha que existe na face da Terra. Porque a gente só enxerga o lado de fora. A gente só enxerga o resultado. E o resultado pode ter uma causa diferente da que a gente imagina. A gente vê alguém agindo de um jeito e acha que é uma coisa. E na realidade o que causou aquela ação daquele jeito pode ser outra coisa totalmente diferente da que você imagina. E portanto, não dá para eu saber se o erro foi meu ou do outro sem Cristo. Eu preciso ver o outro. E para ver o outro eu preciso de Cristo. Porque os meus olhos são cegos para ver o outro. Esse é o problema. Então você se martirizar por causa de um erro de alguém é tão errado quanto você ficar aqui falando o erro não é meu. Quem tem que dizer se o erro é seu ou não é quem tem condição de corrigir inclusive o seu erro. E te dá a condição de reverter o erro. Aí não é culpa que você vai sentir. É tristeza pelo erro, mas um desejo ardente de se dispor nas mãos do Cristo para reparar o erro. E se isso é sincero com Cristo, o erro pode ser reparado, não importa o tempo, não importa as circunstâncias. Porque a partir desse momento, o outro verá a sua identidade real. E quando ele vê sua identidade real, só restam duas coisas para ele fazer: perdão pelo seu erro e arrependimento da vida errada que está levando, por influência sua, ou rejeição dessa identidade que agora ele sabe que é real, porque ele não está disposto a mudar porque ele gosta do que está fazendo, e aí é rejeição, e aí você não tem responsabilidade por isso. Então o sentimento muda, ele deixa de ser um sentimento de culpabilidade para um sentimento de tristeza, mas com um desejo profundo de transformação. Por isso é que só Cristo te permite ver onde o erro está. Eu preciso dele. Nesse sentido, a ilustração que ele deu é fantástica. A revelação vem de Cristo, a compreensão vem de Cristo, a sabedoria e a intuição tem que vir de Cristo. Senão é dedução humana, e ela é falha pelo pecado residente, pela forma tosca que a gente tem de olhar. E esse é o aprendizado da identidade de Jesus. Você disse que Deus escolheu os 11. Uhum. Aquele que não escolheu é Judas, né? Sim, sim. Tá. Então, na escolha... Lembre que o não escolheu não foi ele quem fez. O sujeito se ofereceu e ele não rejeitou. Então, na feitura desses 11, excluído alguns altos e baixos, 12 escolhidos, Jesus teve total sucesso. Na feitura dos 12 ele teve total sucesso. Também, vai, mas dos 11... Não, dos 12. Não, tudo bem. Entre 11 foi ele que escolheu. Não, mas é dos 12. Porque quando Jesus não rejeitou, o que Jesus olhou em Judas? Tá certo. Ele teve total sucesso dos 12. Jesus olhou em Judas a possibilidade de transformação e agiu por 3 anos e meio focado em Judas pela transformação dele, até o beijo. Tá certo. Até o dia do beijo, Jesus ainda estava focado na transformação. Com um beijo você me trai. Jesus não está identificando que ele é o traidor. Jesus está provocando Judas para ver se Judas cai a ficha e se arrepende enquanto ainda é tempo. Portanto, a rejeição foi de Judas, não foi de Cristo. O que Cristo está me mostrando? Que não importa o crápula que eu seja, Ele vai continuar olhando para mim a partir do erro dele e não do meu. Mesmo ele não tendo erro algum, ele vai continuar olhando pela perspectiva da possibilidade do erro dele e não do meu. Para que eu não tenha nenhuma desculpa ao rejeitar. Quando eu rejeitar, é minha rejeição mesmo, não é um erro de Cristo. É nesse contexto que ele nos chama para fazer discípulos. Ou seja, ele nos chama para fazer o que ele fez. E ainda diz, eu vou com vocês para vocês não estarem sozinhos e as pessoas vão ver o que eu sou a partir de vocês. Esse convite não é trivial. Não é algo superficial, não é algo tacanho, é algo fantástico, que tem que ser considerado nesse olhar. Como é que termina o bloco? Como é que termina a história? Quais são as armas? Essa é a provocação. Que armas a gente tem disponíveis para usar e como devemos usar? Fala ali e eu vou para o encerramento, que o sinal já foi. Sede perfeitos como eu sou perfeito, Cristo falou. Não, Aí está. ele não falou isso que é legal.
Não que não pudesse falar, ele podia. Mas a fala de Jesus é: sejam perfeitos como o perfeito é o Pai que está no céu. O que Jesus está fazendo? Está dizendo que ele não é perfeito? Não, ele está dizendo qual é a referência. A referência é primária, mas ela é apresentada por um segundo, que é Jesus. Jesus está se vestindo da humanidade ali, dizendo o seguinte: olha, papai. Quando Jesus volta para o céu, aí o que ele fala? Olha para mim. O que ele está dizendo para a gente é: tem uma referência. Para eu poder dizer, olha para mim, eu tenho que estar olhando para quem? Então, para Paulo poder chegar e falar, olha para mim e me segue, ele tem que estar olhando para quem? Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Portanto, quando ele diz, olha para mim, ele está dizendo, olha para quem? Para o Cristo que está em mim. Mas tem uma outra passagem. Tem, eu só usei para referência. Cristo fala justamente, vocês me têm aqui há tanto tempo que não me... E pedem para ver o Pai? Ou não me conhece, ou não me tem desconhecido. O desenho é um desenho de referências. Portanto, eu tenho aprendizados nessas referências. Para onde tudo isso me leva? Quais são as armas que a gente tem disponíveis? Alguns gostam de fazer sermão dessas coisas, né? O escudo da fé, a armadura, o capacete. Paulo descreve esses elementos, né? Espera lá, essas armas servem para quê? Qual que é a espada? A palavra de Deus. A palavra, que corta pelos dois lados até as juntas e medulas, ossos. Para que servem essas armas? Para atacar? É curioso, porque a comparação é com uma armadura de batalha, mas a missão não é uma guerra desse gênero. Ou seja, Deus não nos chamou para lutar contra Satanás no sentido do embate contra ele. Olha lá, a Bíblia não fala que eu tenho que lutar contra as potestades do mal? Sim, de que jeito eu luto? Eu tenho que conhecer as armas. As armas que eu tenho disponíveis para lutar não são armas para atacar. São armas para fazer o quê? Para convidar. Fé é uma arma de convite. Um convite a ver o invisível. Palavra é uma arma de convite. Um convite a entender o que não é compreensível. Portanto, as armas são para outra coisa. As armas são para salvar, não para matar. Por isso, Jesus teve sucesso com 12, não com 11. Porque ele convidou 12 para serem salvos. Um não quis. Portanto, ele teve sucesso. Quem não quis ser salvo. Exatamente. Exatamente. Portanto, o desenho das armas me mostra que a missão é outra. Como é que eu luto contra Satanás? Fazendo o que ele não quer que faça. O que Satanás não quer que a gente faça? Primeiro, não quer que a gente siga Cristo. Segundo, não quer que a gente convide outros para fazê-lo. Portanto, de que jeito eu luto contra ele? Fazendo o que ele não quer, tirando gente das fileiras dele e trazendo para as fileiras de Cristo. É assim que eu luto contra Satanás. E é por isso que quando eu estou envolvido na missão, pelas armas corretas, ou seja, para eu me envolver na missão eu preciso estudar a palavra, eu preciso ter comunhão, porque é da comunhão que nasce a fé e sobrevive a fé, e eu preciso testemunhar. As armas são essas. Portanto, quando eu estou envolvido na missão, é porque eu estou usando as armas corretas. Se eu estou usando as armas corretas, Satanás não tem poder sobre mim. E as pessoas podem ser convidadas. Esse é o desenho do companheiro de armas. É para isso que Cristo nos chamou. O curioso é olhar o fim da história. Como é que termina o ministério de Jesus? Aonde que ele termina? Aonde que ele desemboca? Desemboca numa decepção completa de todos que o seguiram, exceto, talvez, João, Maria e a outra Maria. Todo o resto estava fugindo. Jesus morre e a decepção é mais profunda ainda. A ponto de quando você olha os sujeitos conversando em Emaús, eles falam a respeito do Cristo como um profeta e não como um Messias. Espera lá, alguma coisa mudou. Eles conviveram 3 anos e meio com o Messias a ponto de dizerem, Pedro, por exemplo, este é o Cristo, Filho do Deus vivo. E agora, logo depois da morte de Jesus, já estão dizendo que ele era só um profeta. Até porque eles tinham uma ideia errada do Messias, né?
Esperavam o Messias com uma missão e a missão foi outra. Não porque Jesus deixou de dizer ou revelar, mas porque eles fantasiaram a tal ponto que se tornaram cegos. Mas eles ardem o coração com o quê? Com a sua palavra. Portanto, o que os transforma? A palavra. A arma foi usada não para acusar, mas para contar uma historinha que vem desde Moisés até a cruz. E ultrapassa isso. Portanto, eu já aprendi um detalhe. Para onde a missão de Jesus conduziu a multidão que o seguia? Para gritarem no pátio do templo, crucificam. Para gritarem no pátio de de Pilatos, crucificam. Para lá a multidão o levou. A multidão mudou o seu perfil, porque o pão acabou, porque o milagre terminou. Para onde foram os discípulos? Para a negação, para a fuga, para os impropérios, para a dúvida de Tomé. Vira a página, os mesmos discípulos são despedidos por Jesus com um convite a aguardar, lição da próxima semana, aguardar a manifestação do Espírito. No intervalo disso, o que eles estão fazendo? Bom, já que um desistiu, a gente precisa eleger mais um, afinal de contas tem que ser 12. Vão jogar no dadinho. E no dadinho surge o 12º, Matias. O que Deus diz? Esse não fui eu que fiz. Passa o tempo e Jesus vai fazer um discípulo, pessoalmente, num caminho para Damasco, vai lá e faz um discípulo. Quem ele faz? Essa é a parte fantástica disso. O que aconteceu com Judas? Ele é conhecido como quem? Traidor. A quem Jesus faz discípulo no lugar de Judas? Quem era o traidor? O traidor. Paulo, Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos. Ele põe um traidor no lugar de um traidor para mostrar o que Judas podia ter sido. Ou seja, o que aconteceu com Judas foi escolha própria, porque Saulo, na condição de perseguidor, ao ver Cristo e Cristo fazer dele um discípulo, qual é a resposta de Paulo ao reconhecer a identidade de quem ele persegue? Percebe qual foi a pergunta? Quem é você? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Identidade. Quando Saulo vê a identidade de quem ele está perseguindo, o que Saulo faz? Faz o que tem que fazer. Escolhe Cristo incondicionalmente. E morre por isso. De traidor e perseguidor a apóstolo. Perseguido por Cristo. Por causa de Cristo. Esse é o desenho de Jesus. O que é ser companheiro de armas? É reconhecer a plenitude da identidade de Jesus, a amplitude da misericórdia e da graça, a responsabilidade das armas e a certeza de quem é o dono da missão e a disposição de servi-lo incondicionalmente nessa missão. Esse é o desenho. Esse é o chamado. Essa é a forma de vencer o conflito e é para isso que fomos chamados e é para isso que vivemos a verdade presente num mundo em decadência, num mundo em plena degeneração. Que Deus nos abençoe para que de alguma forma a gente escolha incondicionalmente esse Cristo revelado. Deixe de fantasiar e comece a pensar nessa realidade. Façamos discípulos que nos vejam por completo e pela nossa convivência, pela nossa situação de convivência com Cristo, sejam estimulados a segui-lo ou a desistir dele porque não querem comprometimento com ele, mas que vejam a Cristo por completo através de nós. Esse é o meu desejo para vocês e para mim, para que possamos abreviar a vinda e o retorno deste que nos revelou a identidade um dia. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, por podermos estar aqui reunidos, porque um dia fomos convidados pelo Teu Santo Espírito, instruídos do Teu amor e constrangidos por Ele, aceitamos pertencer ao Teu rebanho, pertencer à Tua causa, pertencer à Tua missão. Dá que se de alguma maneira temos sido iludidos pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas próprias fantasias a respeito do que é o Evangelho, do que é Cristo, possamos pela convivência contigo, pela descoberta completa da Tua identidade, aceitarmos de forma digna e de forma completa a Tua missão. E que, se possível, através dessa aceitação, possamos
conduzir outros aos teus caminhos e abreviar a tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. Isso tudo te pedimos porque confiamos nos méritos de Jesus Cristo e é em nome dele que oramos. Amém.